Boa noite, mais um episódio aqui do podcast Agilizem, diretamente do Agile Trends 2024. Terceiro dia, primeiro dia de manager, e já são mais de 7 horas. É o 11º episódio de hoje e vamos com tudo, tá bom? Então assim, tá tendo uma jornada bacana aqui de episódios, mas a gente sempre fala, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então nada melhor de estar no maior evento de agilidade da América Latina e ter a oportunidade de ter um momento do podcast aqui. E com isso, eu vou me apresentar rapidinho, eu sou Alisson Laurentino, CEO e founder do podcast, mas a ideia foi da senhora Marília Freitas, que está nos assistindo agora, com os meninos em casa. O pequeno estava chorando hoje já para faltar, já, então amanhã deve estar chegando a madruga, vai dar certo. Mas até lá tem muita coisa para acontecer, tá bom? Então, Andrezão, seja bem-vindo ao episódio. Demorou, mas que bom que você está aqui, tá bom? Então, André Moleiro, exato, da Uiva Agile. Tira uma dúvida. Como é que tá sendo esses dias aqui na Agile Trends pra ti? E depois eu quero saber mais sobre a sua empresa. Fiquei sabendo que a sua palestra foi a mais animada. Você puxou o Ice Break de uma forma diferenciada. Infelizmente, estava num credenciamento aqui, então perdi essa oportunidade. Mas falei que ia te puxar. Mas ouviu de lá, o povo gritando. Se ouvir de lá, sem um fone de ouvido, então para quem não conhece o Agile Trends, os palcos a gente utiliza um fone para poder ouvir a palestra. É uma palestra silenciosa, então a gente tem 4 palcos simultâneos. E eu ouvi a reação do público de longe. Então, significa que foi bom. Então, se apresente para o público. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite. Sou André Moleiro. Hoje sou proprietário, dono da firma do Uiva Agile. É nova essa iniciativa, Alisson. Acho que a última vez que a gente se encontrou lá na Agile Brasil, eu estava ainda como Head de Agilidade. Então, Verdade. Já estava há alguns anos como Head de Agilidade em algumas empresas. Daí, esse novembro, decidi que acho que é o momento. Eu viajei, resolvi esparecer a cabeça. Virou o ano, eu falei, não, acho que é o salto de fé. Falando com uma amiga, falou desse jeito. Ela falou, é o salto de fé para realizar essa sua empresa. Já está acontecendo. Eu faço líderes ágeis construírem eficiência operacional nas suas empresas. Então, a partir desse momento de eficiência operacional, e você tem muito a poder falar, executar para isso. E aí eu até penso, muitas empresas já têm o seu grupo de agilistas, mas tem muitas empresas que não. O espectro de agilidade ele é muito grande dentro do que está acontecendo, isso a gente está vendo aqui. Hoje o Rafinha me perguntou, a agilidade está morrendo? Eu falei, claro que não, olha a quantidade de gente que está aqui. A gente já está no 3º dia, vai ter outro dia. Falamos de agilidade o tempo inteiro, falamos de IA. O Luiz falou sobre o Disney trazendo conceitos de agilidade dentro, o Walt Disney estava falando, tá ali conceitos, ou seja, você ser sonhador, você ser realista, ser crítico. Você começa a linkar ali, quer dizer, é uma planning bem feita, é uma review bem feita, é uma retrospectiva bem feita, o Disney estava falando. E aí o Glebson estava do meu lado, eu trouxe que, a gente está falando de empirismo, empirismo é de 1600. Tem um tempinho já, né? Pois é. Então, se a gente começar a conectar tantas coisas que acontecem, e aí a gente tira um pouco o nome, eu não estou fazendo Scrum, não estou fazendo Kanban, não estou fazendo OKR, então eu estou fazendo algo que é para ser eficiente, para as pessoas terem motivação e terem vontade realmente de trabalhar, no fiel da palavra, ter tesão de estar ali. Então, eu sei que você, Alisson, tem o seu propósito, que você olha, faz o seu podcast, que eu assisto, eu vou lá, vejo, você brilha os olhos dentro disso, do que você faz. Quando você apresenta e fala disso, fala, poxa, tá fazendo e tá realizando. Na hora que você fala isso para um empresário, fala, eu vou trazer um jeito de melhorar a vida das pessoas que trabalham com você. Que eles consigam ser motivados, que eles consigam ser engajados. Através dessa motivação, através desse engajamento, a eficiência vai vir. Com o tempo,
com eficiência, com processos melhores, com uma execução bem feita, com qualidade, não por um acaso estou falando praticamente valores de Lean Thinking, inovação vai acontecer. Ela vai emergir dentro desse processo eficiente, dentro dessas pessoas motivadas, dentro dessas pessoas com tesão de fazer algo, com propósito da empresa, com estratégia. Eu estou falando de dinheiro. Não estou falando que eu trouxe ontem Icebreaks. Icebreaks é só um tema dentro de toda essa eficiência. Ontem eu trouxe estudos do MIT, de Stanford, de Harvard, falando que nós passamos por reuniões o dia inteiro. A agenda de todo esse povo que está aqui é uma atrás da outra. Tanto que a gente está aqui de frente de mesas de trabalho. E é bom ter falado, porque eu passei o dia todo gravando. E aqui na nossa frente agora, teve algumas mesas redondas e várias pessoas passaram em reuniões. Então, assim, além de estar num evento grande como a Agile Trends, eles têm e tinham agendas a cumprir de reuniões. Então, isso é fato que aconteceu bastante. E acontece diariamente. Acontece. Um dos estudos em uma empresa foi constatado que gastou 12 milhões em reuniões. Constatado que 2 horas, em média, de cada pessoa é improdutivo. É muito dinheiro. Fora que eu trouxe reações de ter tantas reuniões. Tem o FOMO. Você tem medo da reunião. Você tem medo de não estar associado à reunião. Medo de não saber o que aconteceu nessa reunião. Como tem pessoas que não estão nem aí para a sua agenda e vão lá e marcam outra reunião. Nem olha, né? Nem olha. Ou na situação que até eu brinquei na hora do palco, eu sentei no palco, fiquei com as perninhas balançando e falei, tem aquele momento que você para e olha pro lado, tipo o Jim do The Office. Só eu que tô vendo essa loucura aqui. É sério que está acontecendo isso? Ninguém está vendo mais aquelas reuniões improdutivas que tá falando. Tem 300 mil pessoas lá e não anda. Daí eu chegar à conclusão que não passamos por isso sozinho. Quando a gente pensa isso, outras pessoas do nosso lado estão passando por isso. A gente vai conseguir desmarcar todas as reuniões? Não. E a preposição que eu trouxe ontem com a palestra é: comece de uma maneira positiva. Traga a positividade. A positividade vai trazer resultados. Como também tem estudos que a Icebreaks, uma agência de marketing, quando começa a Icebreaks, as pessoas são mais criativas. As pessoas se tornaram mais resolutoras de problema. Você só comparar, fez um estudo sem outro estudo com resolvia mais problemas só de ter Icebreaks. Mas é bom tu trazer esse ponto, porque a gente viu muito no momento de um momento de reuniões mais voltado a retrospectiva, mais colorido, essa parte mais humana estava diminuindo um pouco nos últimos 1 ano e meio, nem vou nem tão longe. O foco agora é entregar mais resultado. O foco agora realmente é olhar para a estratégia da empresa, verificar o que faz sentido e focar na entrega. Você está falando que o Icebreak tem um impacto positivo. Aí eu te pergunto, como utilizar a ferramenta ou a prática, eu gostaria muito se pudesse trazer isso para a gente, se é uma ferramenta, se é uma prática, de uma forma que possa realmente colaborar e trazer realmente produtividade e não fazer por fazer. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que a gente tem que desmistificar que Icebreak é ficar fazendo coisinha colorida e colocar as pessoas fora da caixa, vamos dizer assim. Tá? Primeira coisa, pensa que você vai abrir uma nova conversa. Como que você abre uma conversa? Você mesmo chegou para mim e falou, como que você tá? Como que tá a sua empresa? Você vai me falar sobre o futuro, a gente está sabendo sobre as coisas. É uma forma de quebrar o gelo. Pensa só sobre isso. Quebrar o gelo às vezes pode ser uma simples conversa com as pessoas, entender quem elas são. Então, eu criei um framework. Dentro desse framework tem problemas a se resolver. Às vezes nós precisamos
apresentar uma pessoa nova para o time. Como que a gente tira o gelo dessa pessoa? Então imagina, você está chegando num time, daí você vai se apresentar e falar, pô, essa é minha família, desse jeito. Não, você tá, todo mundo te observando. E quando a gente é observado, nós mudamos o nosso comportamento. Então, você pensar como você vai trazer uma nova pessoa e ela entender quem são as pessoas, como é a dinâmica que acontece. Ou o problema é falta de criatividade. Você está com falta de criatividade do time, então você exercita coisas que eles gostam. Então você começa a aprender antes, você pensa antes, fala, pô, eles gostam de conversar simplesmente, eles gostam de conversar via chat. Então usa o chat também para quebrar esse gelo, para as pessoas se conhecerem e ter isso. Então não é que simplesmente, vou fazer um Move Motivators, o Juliano disse isso, pô, vou fazer a dinâmica disso. Não, as pessoas não se conhecem, você vai entregar a motivação pessoal da pessoa nesse momento? Não, então você começa a trazer coisas, se é para conhecer, você começa a trazer conhecimento entre eles de uma maneira mais simples. Pô, tá aqui, olha, o que aconteceu durante o nosso sprint. Conta a história em conjunto, eu vou contar em 2 frases o que aconteceu no sprint. O Alisson vai contar 2 frases continuando o que eu contei. E aí você vai fazendo ice breaks desse jeito. Você vai construindo uma confiança no time, você vai se conectando, pegando algo em comum. Exatamente, você vai trazendo o passo a passo. E aí você vai criar team builds, resultados. Como você pode fazer? Pô, é para um momento só do Agile Trends. Nós não vamos ter. Eu comecei a palestra desse jeito. A gente, todo mundo está perguntando, vocês estão me ouvindo? Levanta só o dedinho. Falei, não, vocês estão me ouvindo? Realmente a gente vai fazer uma ola, é para vocês se descontraírem, vai, puxa a ola. E aí eles se soltaram. Do mesmo jeito que é um ice break, eu descer do palco. Eu olhar no olho de quem estava ali na minha frente. Eu escutar o que eles estavam falando. Eu estava quebrando o gelo. Não penso o ice break só como aquela dinâmica. Pensa ela no fiel da palavra mesmo em português. Eu estou quebrando o gelo entre a gente vai se comunicar melhor. Então, ele pode ser simples, ele pode ser elaborado. Mas, você tem que trazer isso. E aí, dentro do framework, eu coloquei problemas, quais reuniões você vai fazer, em situações, em quanto tempo eu tenho, quanto o time se conhece, o que o time gosta, como que eles se relacionam, quais problemas eles têm interpessoais. E tem vários modos de ice break. Tem ice break simples, tem ice break de contar histórias, ice breaks que são para engajamento, ice breaks que são para criatividade, ice breaks que são para se conhecer, muito parecidos então, com team builds. Existe toda uma estrutura e um know-how, e não é simplesmente fazer uma dinâmica para fazer um ice break que já foi. Não, você tem que conhecer, saber qual o momento, o que você pode utilizar, como utilizar. Então, tem um planejamento para ser feito. Tem um planejamento, como também tem um pós. Tudo se mede. Você não consegue gerenciar alguma coisa sem você medir. Se você está procurando engajamento, você tem que medir quanto você engajou. Por quê? Você pode fazer errado. A gente não fala de agilidade, que a gente falha, aprende e evolui. Verdade. No ice break também. Isso, eu falei, é um pedacinho dentro da eficiência operacional. Agora, meu amigo, de novembro para cá a gente está falando de 4 meses. Como empresário, empreendedor, como investir em algo seu. Na semana a gente conversou um pouquinho por cima sobre isso. Como é que está esse teu momento? Palestrou no Agile Trends, foi até o momento, até aqui, escutando aqui outras palestras também, foi a parte mais animada que teve, fora da caixa, literalmente. Mas como é que tá o teu momento hoje na empresa? Como é que tá a empresa hoje? Já tem cliente, já fiquei sabendo sobre isso. Como é que tá esse momento teu? Já tem cliente, já tenho... Eu tô pensando aqui algumas coisas diferentes dentro da empresa, tá? E aí, uma das coisas é o B2B. A gente tá prestando consultoria para eficiência operacional. São quantas pessoas hoje na empresa? Tá tu e tu? Eu e eu. Perfeito. Já conto até por que eu e eu. É de propósito isso.
E aí, pensando mesmo para empresas, então, as empresas que procuram eficiência operacional, que queiram pessoas motivadas dentro do time, que queiram pessoas com esse tesão de trabalhar, pessoas que queiram tesão de criar realmente algo inovador, algo que você vai estar ali junto com esse propósito. E o ágil é meio. A gente vai aplicar práticas de ágil e práticas de administração em geral, práticas de métricas. A gente tem um conceito, praticamente um framework que eu construí dentro para construir eficiência operacional. Isso para pessoa jurídica. Então, toda empresa que precisa disso pode me chamar, entrar no meu site, que a gente vai ter todas as informações. Perfeito. Eficiência operacional, eu acho que assim, é o sonho de qualquer empresa. É um dos norteadores que elas gostariam de alcançar. Então, assim, tu vai ter, assim, vários clientes sem dúvida. Mas a gente não terminou ainda, certo? Mas vou aproveitar esse ponto já. Mas quero entender mais sobre isso, como é que funciona, como é que eu posso te conectar, como é que eu posso falar contigo. Aí, lógico, depois passa para mim pra botar aqui na descrição do episódio, mas compartilha com todos quem quer falar contigo, pô, eficiência operacional é o ponto que eu queria saber mais, né? Minha empresa não tá legal, como é que eu posso conhecer um pouco mais e tirar dúvidas contigo? Bom, tudo tá dentro do meu site, andremoleiro.com.br. Eu estou chamando essa parte de eficiência operacional de empresas de Wave Agile Solutions. Então, ele vai aplicar soluções aí. Dentro dessas soluções, nós aplicamos todo o conceito, modelo de agilidade para times, como também aplicamos indicadores. Eu falo, a gente vai aplicar um IVA ou um ROI para colocar projetos dentro de uma linha de raciocínio lógica com lucro para a empresa. Eu digo, o almoço não é de graça. Então, como fazer um ROI ágil para times ágeis? Então, isso também está dentro desse framework. Como que a gente leva satisfação para o cliente? Satisfação para o seu cliente. Então, dentro desse framework, a gente trata toda essa satisfação. Como medir essa satisfação, como evoluir essa satisfação. Tudo isso focado com as pessoas, tudo focado com o funcionário dentro dos modelos ágeis e a gente evoluir cada vez mais. Expressão, adaptação, transparência são pilares do Scrum, mas isso está em todos os locais. Tá? Então, o como está muito voltado na aplicação disso e engajamento das pessoas. Tá? E aí, como que a gente chega até os clientes, eu coloquei isso dentro do meu site, como também estou fazendo uma parte mais para pessoas mesmo, para o Alisson, o pessoal que está aqui dentro do Agile Trends. Então, tem um B2B, tem um B2C, é isso? Um B2C também. E esse B2C entra, eu até fiz um aulão, eu vou encerrar todos os workshops que eu tenho. Eu tenho um conceito que acho que não é o mercado que tem que me expurgar, sou eu que vou falar, olha, acabou. Porque vai ficar ultrapassado o que eu estou falando, mesmo que eu estou falando agora. Vai ficar ultrapassado uma hora. E aí eu vou fazer um aulão dia 12 pra... Opa, vamos lá. Então já tem um convite aqui, né? Divulgação do podcast no Agilizem. Então dia 12 vai ter aulão de quê? 12 de abril? 12 de março. Vai dar tempo? Agora já? Agora, semana que vem. Eu falei, eu fiz o Ice Breaks, que eu pesquisei tanta coisa para Ice Breaks, com estudo, ciência, como o corpo reage. Eu falei, 20 minutos não dá para falar. Aí eu vou fazer um aulão, que imagino ser umas 2 horas, podem ser mais, que eu vou falar sobre Ice Breaks. E esse aulão vai ser presencial, vai ser online, como é? Vai ser online, tá no meu site também, no andremoleiro.com.br, você consegue se inscrever lá, participar, é gratuito. Opa, então isso aí é uma palavrinha mágica aí, ó. Então vamos ter uma aulão na próxima semana, pós Agile Trends, dia 12. Um aulão de 2 horas, gratuito. E quem for assistir, quem se inscrever, for assistir o aulão, o que pode esperar? Pode esperar. Já deixei pronto 5 Ice Breaks. Tá lá. Como fazer esse Ice Break? Passo a passo. A ciência do Ice Break. Como a gente reage. Por que a gente reage e se comporta melhor quando tem Ice Break e quando não tem Ice Break? Qual que é a diferença? O estudo tá lá. Fala que tem diferença, mas eu vou comprovar o que muda no corpo.
Isso eu vou falar. Além disso, eu vou dar umas pitadinhas do framework ali para o pessoal poder ver quais são os problemas, quais são as situações que podem fazer. E aí depois eu vou fazer um workshop mesmo de Icebreaks, mais dedicado, pessoal, interagir mesmo com o framework. E aí eu falei, vou encerrar assunto Icebreaks, ele vai ficar dentro de um que maior que vai falar de eficiência operacional. Isso Então que vai estar dentro do framework, é isso? que vai estar dentro do framework. Meu amigo, perfeito. E assim, puxando um pouquinho pro lado pessoal, como é que você realmente está com isso tudo? Saindo realmente de empresas, trabalhando para empresas, tem na sua agora, momento de palestra, momento de conhecer mais pessoas, de conexões, de clientes, de remodelar realmente o que você já tinha feito antes. Como é que tá seu momento hoje? Cara, é mais leve. Tem uma colega de trabalho que chegou, virou pra mim, virou e falou, nossa, você tá até com mais cabelo. Opa, então isso é bom, viu? Tá até mais cabelo, não precisa nem fazer operação, aplique, nem peruca. Ainda é meu o que tem aqui, é pouco, mas é meu. Mas, propósito, Alisson. Acho que é isso. Eu tenho um propósito, eu quero fazer isso. Eu acho que é tão grande isso como um modelo de eficiência operacional, olhando para pessoas, não olhando para recursos, não olhando só para fluxo, mas olhando em como as pessoas podem aplicar isso. Eu acredito muito nisso e eu acho que isso, se a gente explorar de uma maneira muito grande, a gente pode até mudar o mercado. O nosso mercado começar a olhar, ele começar a ser mais empático com quem está fazendo, porque na hora que você tem pessoas motivadas, você vai ter eficiência operacional. Porque elas estão engajadas para poder mudar o que é necessário. Porque quando a gente entra numa empresa, entra num novo processo, a gente não sabe exatamente quais são os problemas. Mas quem está ali inserido sabe onde precisa mudar. E na hora que a gente dá esse engajamento, na hora que ele se sente dono disso, ele consegue mudar. Qualquer pessoa que está ali vai mudar. Caraca, me conectei contigo, viu? Propósito. Tinha que ter feito isso antes, hein? Ou tu acha que a virada foi no momento certo? Olhando de hoje. Eu tô estudando várias coisas. Acho que tem 2 momentos. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás e hoje. Nunca é tarde demais para alguma coisa. Ou antes tarde do que mais tarde. Então, Boa. eu acho que a mudança também está na gente. Na hora que eu comecei a trabalhar lá atrás, aí já 5, 6 anos que eu tô como Agile Coach, já praticamente 3 anos só como Head. Então, e aí uma coisa que eu raciocinei foi, toda mudança que a gente quer fazer, a primeira é na gente. Nenhuma mudança de residência é simples. Você tem que empacotar tudo, desempacotar, fazer com a empresa de energia a mudança de conta. Então, ela não é simples, nenhuma mudança é simples. Então, a gente precisa chegar e falar, pô, o que eu tenho que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. E se essa mudança, eu vou fazer essa mudança e estou fazendo. Tá? Você falou, palestrar agora na GeoTrends, eu palestrei no DevPira também para desenvolvedores. Recente foi em dezembro. Então, a partir do momento dessa saída, essa mudança de chave, foi raciocinar e falar, pô, tá aqui, como que acontece isso? Eu tô muito motivado para construir isso. E aí eu falei, tem quantas pessoas nessa empresa? Eu. Nesse momento eu tô aprendendo. Tudo que tem, tanto administrativo, marketing, toda a execução, Operação total. Para poder saber, isso eu consigo terceirizar, isso eu preciso contratar, isso eu preciso fazer. Perfeito. Que eu sabendo todas essas nuances, todos os momentos que acontecem do ciclo inteiro com o cliente, para eu conseguir falar, pô, aqui consigo fazer bem feito, aqui eu tenho uma outra pessoa, tenho o Alisson para conseguir chegar e falar, pô, faz isso aqui para mim, você é muito melhor do que eu nisso, vamos crescer junto. Perfeito, mas é bom esse entendimento, porque a gente fala muito de onde solução para o cliente, ponta a ponta. A gente está falando realmente de entender a sua operação de ponta a ponta, a área administrativa, a área contábil, financeira, o que for. A gente fala muito
toda a área em si, para você verificar, pô, como tu falou, né? Eu vou potencializar mais o meu conhecimento, eu vou performar mais, a empresa vai ganhar mais eu focando nisso, porque eu tenho pessoas boas nisso, e é que eu posso terceirizar. Mas para chegar nesse momento, é esse momento atual, né? De entendimento, de testar, de validar. Amigo, parabéns. Fico muito feliz por ti, tá bom? E assim, realmente, pegando o Agile Brasil de outubro pra cá, teu cabelo cresceu. Muito obrigado. Valeu, Alisson. Muito Mas, da meu hora. amigo, show de bola. Obrigadão. Amanhã a gente vai estar aqui na Agile Trends. Continuamos. Não vai ter mais graça podcast, tá bom, né? Que hoje o negócio tá corrido. Mas a gente se vê. Vamos gravar outros episódios juntos também. Independente do local, a gente faz remoto, como a gente sempre faz. E assim, tu quer deixar alguma mensagem pra quem tá nos assistindo? Pra quem tá... Vamos imaginar. Tem vários profissionais que são consultores, que já têm uma bagagem, que estão nesse dilema. Abro minha empresa? Não abro? Ou está com a vida dupla, né? Tem empresa e tem trabalhando para outras empresas também. O que é que tu poderia recomendar, pegando a tua experiência, pegando o teu momento, o teu hoje? Tudo é o momento, seu momento, o momento da sua família. Eu não acredito que são separados. Família, profissional. Acho que a gente tudo é junto. É uma pessoa só. É uma pessoa só. Então, entenda onde você está. Quais são os benefícios, quais são os malefícios de você ainda continuar no assalariado, no CLT, nos 8 horas de carga de trabalho por dia. Hoje, por exemplo, me propicia eu conseguir vir aqui na Agile Trends. Eu tive que trabalhar de manhã, resolver problemas, mas tive aqui, ainda estou, vão dar 8 horas da noite e a gente vai fazer mais coisas. E aí, é seu momento. Saiba onde você está, o que você está fazendo, sua bagagem. E, mais uma vez, saiba seu propósito. O que é você? E aí é uma das coisas que eu sempre fui, eu acredito. Eu sou muito sincero com todo mundo, eu acredito em que tá. Até pra gente gravar o podcast aqui, eu falei, velho, a hora que você quiser, você pode passar qualquer pessoa na frente, traz aí, eu vou ali, porque eu acho que Verdade. você falou na segunda-feira, falou, vai ter um momento de podcast, você vai estar. Beleza, e deixei pra você, falei, a hora que você precisar. Se você tiver um horário vago, a gente faz. Se você não tiver, a gente faz depois. Não, mas perfeito. Muito obrigado mesmo. Se estou realmente nessa maratona de episódio, é porque eu te acredito, né? É o propósito, não somente do podcast, mas o meu propósito. Hoje é um dia muito especial mesmo. Dá vontade de botar champanhe, bolo, que festa e tudo. Então, assim, existe a empolgação, o cansaço é normal, mas a empolgação e a vontade de querer fazer é maior. Então, agradeço mais vocês por esse episódio. A gente vai ter ainda mais 2 episódios hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Valeu. Tchau. Tchau.